Oi, tô passando aqui antes de o episódio começar para avisar que eu vou sair de férias por alguns dias e o assunto, claro, vai ficar em excelentes mãos. Uma prova com números superlativos. O Ministério da Educação divulgou o balanço das inscrições para o Enem deste ano. E o número de candidatos aumentou, aumento de 11%. Ao todo, são 4.800.000 alunos inscritos. E que há 16 anos serve como porta de entrada para centenas de universidades públicas e privadas. Você pode utilizar a sua nota para participar do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Essa seleção ela é feita com base na média das notas obtidas no exame. Também dá para participar do ProUni, o Programa Universidade para Todos. Lembrando que o ProUni ele oferece bolsas de estudo integrais, 100% gratuitas ou bolsas parciais também para graduação nas instituições privadas. Também tem acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Processo seletivo visto como seguro e consolidado, mas dúvidas surgiram depois de uma revelação da jornalista Luísa Tenente, do G1. As denúncias são de que o estudante de medicina Ediclei Teixeira, que dá cursos preparatórios para o Enem pela internet, adiantou em uma live para os seus alunos, na mesma semana do segundo domingo de provas, questões extremamente parecidas com aquelas que entraram no exame oficial. E aí a pergunta que fica é, como que ele sabia disso? Bom, o Ediclei afirmou que memorizou questões do prêmio CAPES, Talento Universitário. Segundo ele, essas questões serviriam como uma espécie de pré-teste para o Enem. Num primeiro momento, Luísa identificou nos conteúdos produzidos por Ediclei 6 questões quase idênticas às do exame deste ano. No mesmo dia, 3 desses itens foram anulados pelo INEP, o órgão do Ministério da Educação responsável pelo Enem. Depois, o G1 identificou mais 2 questões da prova que já haviam sido antecipadas por Ediclei. E então, a postura do INEP foi diferente. O INEP já disse que não vai anular as novas questões. No último final de semana, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que o exame não está vulnerável. Há uma preocupação muito grande para garantir a lisura do processo. Então, quero tranquilizar a todos que fizeram o exame, que o Enem continua, os 2 gabaritos já foram divulgados e o resultado final sairá em janeiro de 2026. O Enem é um patrimônio do Brasil. Ainda assim, especialistas como Maria Helena Castro, ex-presidente do INEP, avaliam que mudanças precisam ser feitas para aumentar a segurança. Todo mundo sabe que o pré-teste, ainda mais hoje, com rede social, internet, tudo, a possibilidade de vazamento é muito grande. E acredito que o INEP deverá trabalhar nessa direção de eliminar o pré-teste e utilizar recursos tecnológicos que já estão testados em vários países, nos Estados Unidos, no PISA, da OCDE, em outros sistemas internacionais, para poder calibrar a prova sem ter que fazer o pré-teste. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje com Vitor Boiadian é Enem, as fragilidades do exame. Minha convidada é Luísa Tenente, repórter de educação do G1. Ela foi a primeira jornalista a revelar o esquema de questões antecipadas do Enem. Quinta-feira, 27 de novembro. Luísa, para começar, parabéns pelo furo de reportagem. E eu acho que a grande questão aqui é como é que esse assunto chegou até você. Já cubro esse assunto de educação há mais de 10 anos aqui no G1. Então, naturalmente, ao longo desse período, eu entrevistei muitos alunos, muitos professores, e eles ficaram com o meu contato. E aí eu fui procurada na terça-feira da semana passada, bem cedo mesmo, antes de 5 da manhã, por um aluno que eu tinha entrevistado há 2 anos, por uma pauta que não tinha nenhuma relação com isso. E ele me disse que estava rolando ali um certo rumor de que algumas questões do Enem tinham aparecido em uma live e que elas eram muito, muito parecidas com as que realmente caíram na prova. E essa live teria ido ao ar 5 dias antes da aplicação do Enem. E aí, meu primeiro passo, claro, foi ir atrás dessa live para conferir se isso realmente era verdade. Para entender toda essa polêmica, o Fantástico veio até Sobral, interior do Ceará, conversar com Ediclei Teixeira. Ele mora nesta casa, na periferia da cidade, com a mãe e a irmã. Ediclei está no 4º ano de medicina e, desde 2022,
oferece cursos de preparação online para o exame do Enem. As perguntas que você passou para os seus alunos na live na semana do Enem entraram de forma muito parecida no exame oficial. Você sabia que essas questões iam entrar? Não sabia. Foi uma coincidência? Eu acho que essas similaridades pontuais foram coincidências. O Ediclei Teixeira é um estudante de medicina do Ceará que, exatamente por ter tido um desempenho muito bom nas aprovações dele, ele passou a oferecer um serviço de mentoria. Então, ele fornecia materiais didáticos, tirava dúvidas de alunos que também querem ter um bom resultado no Enem e acessar a faculdade. Só que o que aconteceu o Ediclei foi prestar uma prova da CAPES, que é um órgão de educação do governo federal, e essa prova, chamada Talento Universitário, ele achou muito semelhante às questões que realmente caíam no Enem. E a partir disso, ele começou então a pagar para que outras pessoas fizessem essa prova do talento universitário, memorizassem as questões ali e contassem para ele depois. Ele dava R$10 por questão memorizada. Com isso, ele montou um banco de questões, basicamente, de pré-testes. Ou seja, questões que poderiam cair em alguma edição do Enem depois daquele teste ali. E foi assim que ele começou a ganhar dinheiro mesmo com isso. Bom, mas aí nesse caso, como que ele de fato conseguiu antecipar questões que caíram no Enem, né? Como que ele descobriu? E pra gente que não é da área, se você puder explicar o que se trata esse pré-teste do Enem. Então, acho que o principal de entender o Enem é corrigido por algo que chama Teoria de Resposta ao Item, TRI. O que faz a TRI? Primeiro, ela é um método basicamente anti-chute, se a gente falar em termos populares, assim. Porque o que acontece? Se o aluno acertar aquelas questões muito difíceis, mas errar as questões muito fáceis, o sistema vai dar uma pontuação menor para ele do que se ele tiver tido um desempenho mais coerente. Tiver acertado as fáceis e errado as difíceis. Então, a gente pode ter 2 alunos com o mesmo número de acertos, com notas totalmente diferentes. Então, para que você possa montar uma prova dessa e para que a nota de um Enem de 2024, por exemplo, seja comparável ao do Enem 2025, mesmo com questões diferentes, você precisa pré-testar as questões. Então, o INEP organiza, tem um banco que se chama Banco Nacional de Itens, BNI. Esse banco é como se fosse um grande estoque de todas as perguntas que podem estar no Enem. Toda vez que vai rolar um Enem, uma edição da prova, eles vão tirar desse banco questões que já foram pré-testadas, foram revisadas e colocá-las realmente nesses testes. E aí, o Ediclei teria tido, de alguma forma, a informação, talvez pela própria percepção dele ao fazer a prova, que esses pré-testes seriam feitos nessa prova da CAPES. Uma prova voltada para alunos de primeiro ano da graduação. Porque é muito importante que, nesses pré-testes, os alunos que vão resolver essas questões sejam de um público meio parecido com o do Enem. Então, eles pegam ali aqueles alunos que acabaram de entrar na faculdade, que ainda são com os conhecimentos do ensino médio mais frescos, e testam para ver o que vai ser difícil, o que vai ser fácil, calibrar as dificuldades das questões para depois elas entrarem no banco e talvez entrarem em alguma edição do Enem. Então, quando ele tem acesso aos pré-testes, ele tem acesso a questões que potencialmente apareceriam no Enem nas edições seguintes. Eu desconfiei que pudesse ser algum tipo de pré-teste. E desde quando você vem fazendo isso? De pedir para as pessoas e pagar por perguntas que elas memorizam e passam para você? Eu pedi este ano. Só esse ano? Só este ano. E você vê alguma má-fé nisso? Não vejo má-fé. Porque não existia nenhum termo de compromisso, não existia nenhum termo de sigilo, não existia nem no edital. Se eles não avisassem, olha, é um pré-teste, você vai ter que assinar um termo de sigilo, você não pode divulgar para ninguém, a gente com certeza ficaria mais seguro o processo. Bom, no mesmo dia em que esse caso veio à tona, então o INEP, que é o órgão que faz a administração e a aplicação do Enem, anulou as 3 questões antecipadas pelo Ediclei. Só que depois você descobriu que tinha ainda mais itens, né? Chegando no total de 8 questões praticamente idênticas ao exame desse ano. Qual que foi o argumento inicial do INEP para anular aquelas 3 questões e por que até agora o Enem não anulou essas novas questões? Qual está sendo o argumento até aqui? Então, isso é uma questão muito nebulosa, porque o que aconteceu? Na minha primeira matéria que eu publiquei, que a gente publicou com exclusividade aqui no G1 na terça-feira, a gente já expunha 6 questões. 5 estavam numa live feita há 5 dias da prova, e uma estava numa apostila, que era a questão dos tijolos, que era basicamente idêntica à que estava no Enem. Então, a gente já apresentou de cara 6 questões muito parecidas. Esta é a live promovida por Ediclei e sua equipe de monitoria no dia 11 de novembro. Ele fala que a intensidade sonora
é calculada pela seguinte expressão: n igual a 10 vezes log de I sobre I0. E diante dessas 6, o INEP resolveu anular 3. Por que essas 3? Por que só 3? Ninguém sabia. Essa foi uma medida tomada logo no início. No mesmo dia, o INEP já avisou que 3 seriam canceladas. A gente ainda não sabia quais eram essas 3. Quais das 6 realmente teriam sido anuladas. A gente só soube disso no dia seguinte, quando o gabarito oficial foi divulgado. E aí depois a gente ainda revelou nessa semana outras 2 questões que estavam em grupos de WhatsApp. Uma delas de forma muito escancarada. Ele até chega a dizer, o Edclay, aos alunos dele. Na verdade, eu acho que a gente nem pode dizer alunos, acho que mais aos clientes mesmo. Ele não é um professor, né? Ele é um mentor, que ele se diz. Ele é um estudante de medicina que ajuda outros a estudarem. E ele teria dito que nessa mensagem aqui, a gente obteve os prints, tudo, que olha, se cair essa questão aqui, já marca a alternativa tal e nem precisa ler. Porque aí o aluno ganha tempo. Uma era sobre o lançamento de dados cúbicos. Uma coisa eu garanto, se cair no Enem, pode marcar 125 por 216, sem medo de ser feliz. Nem leia, não. Na prova do dia 16 de novembro, o Enem trouxe uma questão de matemática sobre um lançamento de dados cúbicos. E a resposta era a alternativa E. Possibilidade de 125 por 216. A outra era sobre concentração de soluções em água. No grupo de mensagens, Edclay disse: a questão da água que dava 5 eu mandei no privado de todos. Mesma questão e mesma resposta que estavam no Enem de novembro, com números iguais, mais unidade de medida diferente. E, de fato, uma questão exatamente com aquela alternativa estava presente na prova. E é muito difícil a gente pensar em coincidência, porque não era um tema super aberto, era uma fração super específica, com 216 no denominador, eram números quebrados. Então, não dá pra gente dizer que foi uma coincidência, que foi ao acaso. Era a mesma situação, os mesmos nomes dos personagens da situação problema ali de matemática, de lançamento de dados. Sobre fotossíntese, por exemplo, a versão postada por Edclay Teixeira foi: o sulfeto de hidrogênio desempenha que papel análogo ao de qual substância na fotossíntese? Água, oxigênio, carbono, glicose ou nitrogênio? A questão do Enem foi praticamente a mesma. Na fotossíntese oxigênica, qual composto desempenha função análoga à do H2S? ATP, NADPH, oxigênio, clorofila ou água? Então o INEP obteve ali, por meio dessa nossa outra matéria, conhecimento de mais 2 questões. Aí a gente já soma 8. E ele o órgão continuou dizendo que só 3 seriam anuladas. Aí eu conversei, junto com o Bruno Tavares, do Jornal Nacional, com o presidente do INEP, Manuel Palacios. E qual foi a justificativa dele? Primeiro, ele me disse que nenhum candidato do Enem 2025 foi prejudicado por esse esquema do Edclay. Porque as questões são feitas em números muito altos, que um estudante que está se preparando para o Enem resolve centenas, às vezes milhares de questões ao longo do ano, e que é muito difícil você imaginar que ele vá lembrar exatamente aquela ali que caiu. Seria uma porcentagem de probabilidade muito parecida com a de ele acertar por sorte, 20% ali de 1 em 5, né? São 5 alternativas. Só que aí o que eu disse a ele é, se realmente não havia nenhum risco de alguém ser beneficiado, por que 3 questões foram anuladas? E o que ele disse é que naquele dia o caso tinha acabado de vir à tona. Então essas 3 questões foram uma medida basicamente emergencial que o INEP tomou antes de saber exatamente o que tinha acontecido. E aí, depois, ao analisar com mais calma, com mais cuidado, mais tempo, todo o processo, quais eram esses pré-testes, qual que era realmente a comparação com o que realmente caiu no Enem e tal, eles teriam notado que, na verdade, era uma questão de coincidência, talvez, que nenhum item era extremamente idêntico. Eles tinham algumas isso nos outros, além daquelas 3. Isso. Aí já eram coincidências. Eles não deixaram... Aí é que tá a dificuldade. Eles não eliminam essas 3 nesse raciocínio. Esse raciocínio de ninguém foi prejudicado inclui as 3 que foram anuladas. E aí eu perguntei pra ele, então o senhor se arrepende de ter cancelado essas 3 questões? Se houvesse mais tempo, vocês teriam decidido não anular nenhuma questão, já que ninguém foi prejudicado, já que cada um faz muitas questões por ano? E ele não me disse isso com todas as palavras, nem que se arrepende, nem que não teria anulado. Ele disse que a decisão foi acertada no momento ali em que ela aconteceu. Porque naquelas contingências ali, naquele contexto, o que dava para fazer era anular essas 3 questões. E que mais nenhuma vai ser anulada. Isso já está decidido. Isso já está decidido. E as outras 5, que são extremamente parecidas, com os mesmos números, os mesmos assuntos,
vão continuar valendo porque ele assegurou que nenhum candidato do Enem vai ser prejudicado, mesmo com essa semelhança pontual. Dessas 8, então, todas as 8 são daquelas que têm números tão específicos que dificilmente seriam coincidência. Isso, dessas 8, 6 são de matemática e 2 são de biologia. As 2 de biologia não envolvem números, mas envolvem alternativas basicamente iguais. A mesma situação e alternativas basicamente iguais que caíram no Enem. O Ministério da Educação afirma que as questões estão em constante produção e que podem ter sido criadas anos antes de usadas no Enem. Esse pré-teste é elaborado pelo INEP em anos anteriores, com itens que pode ou não caírem na prova, que é para exatamente garantir a qualidade do item que é aplicado no Enem. Exatamente para garantir isonomia a todos que fizeram a prova, para não se sentir prejudicado. Houve a decisão técnica do Enem de cancelar esses 3 itens pela similaridade, pela proximidade das questões que foram divulgadas antes da prova. Bom, agora, depois dessa revelação, vários especialistas estão vindo a público questionar, falando da fragilidade do banco de itens de questões, né, do Enem. Quais seriam essas fragilidades e de que forma que poderiam ser corrigidas? Acho que o principal é a gente esclarecer que o que aconteceu nesse ano não tem nada a ver com o que houve em 2009, quando a prova realmente vazou, quando roubaram a prova da gráfica. É um problema grave de segurança. Um homem procurou o jornal O Estado de São Paulo e ofereceu cópias do exame em troca de dinheiro. Essas cópias foram, então, enviadas para o Ministério da Educação, que comprovou o vazamento. Dessa vez, não houve uma falha de segurança nesse sentido. O que aconteceu foi, um aluno de medicina descobriu uma fragilidade ali do processo de formulação de questões, e ele teve acesso a isso. Ele não assinou nenhum acordo de sigilo, de confidencialidade, quando ele fez essa prova da CAPES. Então, em tese, ele não desrespeitou nenhuma regra da prova ao vender esses conteúdos depois, ao contar para os outros o que tinha naquela prova ali. E as questões que foram pré-testadas por esse homem em 2024 e 2025 já estiveram presentes numa prova aplicada em 2025. Então, o que isso acontece? É errado o teu pré-teste? Não, ele é necessário se você realmente quiser que a prova seja comparável de um ano para o outro. E se você quiser calibrar o nível de dificuldade, então isso precisa acontecer. A questão é, se a gente tivesse um estoque de perguntas maior, uma questão pré-testada hoje poderia cair no Enem daqui a 3, 4, 5 anos. Dificilmente alguém se lembraria dela. Só que como a gente já sabe, embora o INEP nunca tenha assumido isso explicitamente, várias pessoas de dentro dali já afirmaram pra gente, para outros veículos de imprensa também, que esse estoque é baixo, a gente tem poucas perguntas nesse acervo, porque pré-testar dá trabalho. O que acontece é que você pré-testa e já coloca numa prova num intervalo muito curto. Ou seja, você corre o risco de acontecer algo como aconteceu dessa vez. E que foi escalando, porque hoje em dia a gente consegue colocar na internet. Então, a live teve milhares de acessos, as apostilas todas tiveram muitos downloads. Então, a gente não tem controle de quantas pessoas foram privilegiadas com essa informação. Para especialistas em educação, um dos problemas está no chamado Banco Nacional de Itens, onde o INEP guarda as 7 chaves, questões que podem cair em exames como o Enem. Maria Helena Castro, ex-presidente do INEP, que implementou o Enem no Brasil, concorda. Seria muito mais simples se o Enem tivesse um grande banco de itens. Por quê? Tivesse tido um investimento elevado para construir um banco de itens bem robusto, com 100 mil itens, 110 mil itens calibrados, você não precisaria fazer todo ano, não precisaria fazer esse pré-teste. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Luísa Tenente. Bom, só vou acrescentar uma dúvida aqui. Como é que eu faço para participar de um pré-teste como esse? Você não sabe que você está participando de um pré-teste. Aí é que tá. Ele é usado como pré-teste uma informação confidencial. Então, o aluno que faz essa prova, não é só a prova da CAPES que serve como pré-teste. Essas questões pré-testadas são pré-testadas em escolas também, escolas públicas, escolas particulares, mas nunca a pessoa que faz essas questões sabe que ela está participando de um pré-teste. Então, essa prova da CAPES, em tese, ninguém saberia quando estava ali resolvendo que realmente aquilo ali poderia cair um dia no Enem. Em tese. Em tese. A menos que ele possa eventualmente ter sido informado. Exato. E aí é que entra uma contradição do Edclay, porque nas primeiros stories dele, que ele postou lá na semana passada, ele disse que havia obtido essa informação de que a prova da CAPES era um pré-teste para o Enem por meio de um livro da Renata Cafardo, nosso colega jornalista, chamado O Roubo do Enem.
E que nesse livro a Renata contaria que essa prova da CAPES é um pré-teste do Enem. E aí eu procurei a Renata, e ela disse com todas as letras, em nenhum momento ela afirma isso. Nenhum momento. Ela mesma nem conhecia a prova, assim como eu também não conhecia, não é uma prova super popular. Mesmo pra gente que cobre essa área de educação já há mais tempo. Então, depois ele parou de mencionar isso. Ele disse que foi uma coincidência. E o que eu acho importante a gente dizer também é que quando o Manuel Palacios diz que um aluno resolve centenas, milhares de questões ao longo do ano, e por isso ele não vai se lembrar especificamente dessas, a gente precisa lembrar que o Edclay já vendia o material dele dizendo explicitamente que eram pré-testes do Enem. Então, obviamente, um aluno que vai estudar essas questões não vai dar o mesmo peso para aquela questão que estava num simulado do cursinho. Ele vai se dedicar mais a memorizar as questões que são vendidas como pré-testes. E aí o Fantástico perguntou para o Edclay, então você sabia que eram pré-testes? Porque isso está nos banners de anúncio dele, do curso dele, está explícito isso. Ele disse que foi um marketing infeliz. É uma forma de publicidade que hoje eu considero infeliz, porque era simplesmente para chamar a atenção para o meu curso. Bom, vamos direto a essa questão, porque a Polícia Federal começou a investigar tão logo saiu a sua reportagem. E até agora, o que a gente já sabe dessa investigação da polícia? O que a gente sabe é que foram apreendidos celular, computador do Edclay, foram até a casa dele com mandado de busca e apreensão. E agora eles vão estudar se houve realmente algum bastidor. Eu imagino que a prioridade deles seja tentar saber se houve alguma informação privilegiada, alguém de dentro que teria contado para o Edclay que a prova da CAPES era um pré-teste. Mas é muito possível que isso não tenha acontecido, que ele só tenha notado uma similaridade mesmo das questões ali do Enem, tenha sido muito esperto, percebido isso, e aí ele começou realmente a vender essas questões, a pagar para pessoas memorizarem. Eu não sei qual vai ser a interpretação dessa parte que envolve dinheiro no ponto de vista legal. Bom, a própria investigação vai poder comparar o quanto de questões o Edclay tem no seu próprio banco de dados, né? Ele tem um banco de questões. Ele diz que tem 900 questões. E pode ser que boa parte delas seja, de fato, questões que vão cair no Enem. Sim. Ainda está em aberto isso. A gente, por exemplo, a gente vai ter o Enem de Belém, que foi adiado por causa da COP. Os alunos vão fazer agora nesse fim de semana e no domingo seguinte. A gente tem a reaplicação do Enem para o pessoal também PPL, né? Privados de liberdade, pessoal na prisão. Então, provavelmente, todos os olhos vão ficar atentos a isso. Será que nessas outras provas mais alguma questão do Edclay vai aparecer? Porque o grande drama é, vamos supor que a prova fosse anulada, como muitos estudantes querem. Toda a prova. Toda a prova. Se a prova fosse anulada, a nova prova teria que ser formulada com base no mesmo estoque de perguntas ao qual provavelmente o Edclay já teve acesso. Então, eles têm um problemão em mãos. A solução ali é muito difícil de encontrar. Bom, Luísa, você cobre esse assunto há muitos anos e, como você mesmo falou, está em contato com alunos, professores há muitos anos. Como é que está a confiança deles diante desse ocorrido, desse episódio? Abaladíssima. Eles estão muito tristes, se sentindo extremamente injustiçados. Porque você imagina, eu conversei com um aluno, por exemplo, que demorou 10 minutos para resolver a questão do lançamento de dados. Questão essa que no grupo de alunos do Edclay, ele colocou, se cair essa, marque alternativa tal, sem nem ler. Esse aluno sentiu que ele perdeu 10 minutos em relação a alguns concorrentes dele. E para vagas muito disputadas, como de medicina nessas universidades, uma questão faz toda a diferença. Então, a pessoa realmente se sente atrás dos demais concorrentes dela. Então, isso é muito difícil. E outra, são estudantes que se dedicaram ao longo de 1, 2, 3 anos a estudar, e aí eles veem que algumas pessoas tiveram acesso ao material ao qual eles não tiveram. Então, eu fui procurada até por pais, mães, no meu Instagram pessoal mesmo, falando, por favor, me ajuda, porque assim, eu vi meu filho estudar, se matar de estudar por anos, e agora um professor, que na verdade não é professor, né, um estudante de medicina, expôs um monte de questão, quem viu se deu bem e vai sair na frente do meu filho. Então, um sentimento de injustiça que acaba descredibilizando o exame nesse sentido mais sentimental, essa confiança mesmo, mais até do que o processo técnico. Todo mundo sabe que nenhuma questão foi roubada, ela foi obtida em tese legalmente, então isso
mostra uma vulnerabilidade do processo de formulação do exame que traz muita insegurança para os estudantes. E o INEP? Hoje a gente está no fim de novembro. O que se fala entre as autoridades sobre esse episódio? Vai ser um momento de virada de página? A gente vai ter uma nova formulação do Enem a partir do ano que vem? Enfim, porque o ministro da Educação, no fim da segunda prova do Enem, saiu ao público dizendo: vamos levar o Enem para países do Mercosul, vamos encerrar o SAEB e fortalecer o Enem. Depois disso, o que se fala entre as autoridades? Olha, o Manuel Palacios, na entrevista dessa semana, disse que nada vai mudar nos pré-testes. Nós, provavelmente, nos últimos 3 anos, pré-testamos umas 4.000 a 5.000 questões. Qualquer inovação no Enem tem que ser introduzida com muita cautela, porque ele impacta a vida de muita gente. O que o INEP vem buscando fazer e vai continuar fazendo é atualizando as suas práticas às técnicas mais atuais. Então, o que a gente entende, a princípio, é que isso não vai ser um divisor de águas como, na minha opinião, deveria ser. Porque se a gente tem uma vulnerabilidade exposta, mesmo que não seja possível, diante dos recursos disponíveis, resolver a situação desse ano, que pelo menos é do ano que vem, fosse reparada. Se a gente conseguisse ampliar o banco de questões, ou então mudar a questão do pré-teste, fazer mais espaçado. Acontece que não há ainda nenhum direcionamento para isso. E existem outras discussões sobre mudanças do Enem que deveriam já ter acontecido, que também não aconteceram. Por exemplo, o Enem ainda não acompanha o novo ensino médio. Os alunos estão fazendo o novo ensino médio naquele esquema de ter ali umas questões mais gerais, de conteúdos mais gerais e especialização, um foco maior em determinada área de conhecimento. Só que o Enem não acompanha isso ainda. O Enem continua cobrando os mesmos conteúdos que já eram cobrados antes do novo ensino médio. Então, esse novo Enem já é esperado há algum tempo. E agora, esse antigo Enem, que já está sendo repetido e já um tanto defasado, que é uma prova seríssima, muito respeitada, mas que hoje não está mais realmente em sincronia ali com o nosso ensino médio, agora ainda tem mais essa fragilidade. Então, eu acho que seria realmente um momento, eu e vários especialistas com quem eu falei, achamos que realmente seria o momento de você rever alguns processos do Enem para que a prova continue sendo respeitada como ela sempre foi. Luísa, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Vitor Boiadian e fico por aqui. Até o próximo Assunto.